O Banco Central do Brasil acabou de divulgar, no dia 18 agora, que aconteceu um incidente de dados pessoais envolvendo as chaves Pix. Isso mesmo, aquela chave Pix que você utiliza aí no seu dia a dia, que se tornou no Brasil o principal meio de pagamento. As notícias recentes, as pesquisas mais recentes mostram que o Pix tem dominado bastante o cenário de pagamentos no Brasil. E o Banco Central do Brasil, querendo ou não, tem algum nível de responsabilidade pela gestão dessas chaves Pix, né? E houve esse incidente de dados pessoais, com esse vazamento de dados pessoais agora no dia 18, apesar de o próprio Banco Central, tocar a notícia aqui do meu lado, ter dito que não afetou muitos titulares. É importante que todo mundo que acompanha esse tipo de notícia tome ciência a respeito das implicações de um incidente de dado pessoal. Se você que está assistindo esse vídeo é empreendedor, fundador de uma startup ou de uma empresa de inovação, de tecnologia e faz tratamento de dados pessoais, é muito importante que você comece a se atentar para os aspectos de governança de dados, né, de proteção de dados pessoais. São boas políticas, boas práticas que você vai implementar na sua empresa para garantir que, caso você passe por algo parecido com o que aconteceu com o Banco Central, imagina, né, se o Banco Central passou por isso, imagina a sua empresa se ela não vai passar. Naturalmente, toda empresa está sujeita a isso e é importante que você tenha boas práticas implementadas já de antemão para mitigar, para diminuir os impactos de um incidente de dado pessoal para os titulares de dados, primeiramente, né? Afinal de contas, nenhuma empresa quer prejudicar seus clientes, quer prejudicar seus colaboradores, e ao mesmo tempo também para a própria empresa. Afinal, existe um prejuízo reputacional para o seu negócio, para a sua empresa, caso a sua empresa, a sua startup se envolva num incidente como este. Dentro dessas políticas e boas práticas, tá, de um programa de adequação LGPD, de governança em privacidade, aqui na Safe, principalmente, a gente faz esse programa numa jornada ali que dura alguns meses até, não é um programa simples de ser implementado, mas uma das boas práticas que tem tudo a ver com essa notícia, que eu acho que faz super sentido a gente trazer para vocês aqui hoje, é a de você estabelecer um plano de resposta a incidentes. Tá? Este é um dos documentos de um programa de governança em privacidade, de um programa de adequação, que é importante que você, como empreendedor, você como fundador de uma empresa, empresário, se atente e observe na hora de implementar boas práticas de proteção de dados no seu negócio. O plano de resposta a incidentes, basicamente, é uma política que vai prever o que vocês vão fazer caso seja identificado um vazamento ou um incidente de dados pessoais. Vale ressaltar aqui que vazamento de dados é uma expressão mais informal, né, mas que entrou no imaginário coletivo, mas a verdade é que não acontece um vazamento. O que acontece ali é um incidente de dados pessoais que pode ser, por exemplo, uma destruição de um dado pessoal, uma alteração de um dado pessoal, ou mesmo uma divulgação irregular, né, ilegal deste dado pessoal. Tudo isso se configura como um incidente de dados. Isso que aconteceu com o Banco Central agora é justamente isso, um incidente de dados pessoais, que toda empresa está sujeita a passar. E o plano de resposta a incidentes de dados visa prever o que vai acontecer, o que você como empreendedor, o que a sua empresa, quais são as boas práticas que vocês têm que cumprir caso seja identificado um incidente. Então, mais uma vez, eu vou repetir isso várias vezes aqui neste vídeo porque realmente é importante. Nenhuma empresa está isenta de passar por um incidente de dados pessoais. Isso é uma coisa que tem que estar muito clara para você como empreendedor. O mais importante, sabendo disso, é você tomar todas as precauções para que isso não aconteça. Primeiro passo, então, estabelecer uma política de segurança da informação, estabelecer processos claros, fazer treinamentos com o seu time, com a sua equipe a respeito de proteção de dados pessoais para evitar situações ali indesejadas. Tudo isso é parte de um programa de adequação, mas caso venha a acontecer um incidente, é o plano de resposta a incidentes que vai prever qual que é o passo a passo que vocês têm que seguir. É importante que vocês tenham isso muito claro, porque a partir do momento que o incidente é identificado, quanto mais rápido você tampar aquele buraco e evitar que aquilo se espalhe, e ao mesmo tempo, né, remediar aquilo, trazer ali, fazer alguma iniciativa, tomar algumas atitudes que venham a diminuir o impacto daquele incidente para o titular dos dados pessoais, melhor. Tá? Quanto mais você fizer isso mais rápido, melhor. Sempre faça isso do modo mais rápido possível e é por isso que um plano de resposta a incidentes vai prever ali esse passo a passo. Né? Então você vai primeiro identificar a fonte daquele incidente, ou seja, onde é que ele aconteceu, quando ele aconteceu. Muitas vezes você vai tomar ciência de um incidente porque um titular de dados vai te alertar. Ele vai falar, vai reclamar de alguma coisa e você vai identificar um incidente de dados ali muito maior do que aquilo que foi identificado pontualmente. Às vezes esse incidente vai ser descoberto pela sua equipe de tecnologia. Às vezes o incidente ele vai ser descoberto porque um colaborador da sua equipe, eventualmente ele teve algum tipo de descuido, e vamos dar um exemplo aqui, um computador
foi furtado e não tinha uma senha de proteção, e lá tinha vários dados pessoais de clientes. Isso é um tipo de incidente que pode ser noticiado, e a partir do momento que a direção da empresa, que você como empreendedor toma ciência desse incidente, é importante que você tome as precauções necessárias e principalmente tome as atitudes que por lei você é obrigado a tomar. Esse plano de resposta a incidentes, além de prever ali as boas práticas de segurança da informação, de remediar realmente aquele problema, vai prever que em alguns casos, né, casos mais excepcionais ou onde o impacto ali para o titular é muito grande, onde realmente houve algum tipo de acesso não autorizado a dados que eventualmente podem prejudicar os titulares, você vai ter que fazer duas coisas por lei, por obrigação, que é primeiro, comunicar o titular dos dados. Então é muito comum, por exemplo, quando há um incidente em empresas maiores, que você, se você for usuário ou cliente dessas empresas, receba um e-mail, né, informando, ó, os dados XYZ foram envolvidos aqui numa operação, num incidente de dados pessoais, num problema. Então é importante que você altere suas senhas, é importante que você se atente contra golpes, é importante que você tome cuidados, precauções. Então a empresa ela é obrigada a informar os titulares de dados a respeito daquele incidente, até para que o titular possa entender quais dados deles estão sujeitos ali a algum problema. Então se de repente vazou lá um número de celular, né? É importante que ele saiba que o número de celular dele foi divulgado, compartilhado de forma regular e alguém pode estar tendo acesso àquilo sem que ele saiba e pode até fazer uso daquilo de má fé. Então é importante que ele se prepare para isso e é obrigação da empresa informar o titular dos dados pessoais caso incidentes dessa natureza com impacto grande para o titular venham a acontecer. Não é todo incidente que gera essa obrigação, mas quando há um impacto grande para o titular é importante e obrigatório que você faça essa comunicação, tá? Segundo, você tem que comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que hoje no Brasil é o órgão responsável por fiscalizar a implementação dessas boas práticas, fiscalizar o acompanhamento disso, fiscalizar o cumprimento, a execução da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Este é o órgão no Brasil que regulamenta isso. E você como empresa, você como empreendedor e principalmente como controlador dos dados pessoais, precisa comunicar à Autoridade Nacional caso algo dessa natureza aconteça, tá? Este exemplo aqui do Bacen eu trouxe por ser uma notícia muito recente, né, uma notícia do dia 18 agora, a gente ficou sabendo, mas eu achei interessante trazer esse aspecto para vocês que estão aqui assistindo esse vídeo, para entenderem o impacto de um incidente de dados pessoais em empresas. Mesmo empresas tão grandes, imagina, o Banco Central do Brasil certamente tem uma estrutura de segurança da informação muito robusta, muito arrojada, e mesmo assim eles passaram por esse incidente. Imagina a sua empresa, que trata dados pessoais ali dos clientes, dos usuários, de colaboradores, de pessoas que são, às vezes, muito importantes para o seu negócio e que têm ali a sua privacidade vinculada àqueles dados. Se você não toma os cuidados necessários, e certamente você provavelmente não toma os cuidados que o Banco Central do Brasil toma, você está muito exposto a incidentes dessa natureza. Então, portanto, se preparar para isso, ter esse plano de resposta a incidentes, saber o que fazer e, principalmente, fazer um programa de adequação à privacidade é fundamental. Primeiro, para você não ser prejudicado diretamente por aquele incidente, né? Seja pela fama da sua empresa que vai ser prejudicada, seja pelos clientes que vão ser prejudicados e vão se tornar detratores da sua marca, seja por um prejuízo que você pode gerar diretamente para alguém, né? O que é muito ruim, imagina, você gerar um prejuízo para alguém no âmago dela, né? Nas coisas mais íntimas dela, isso é muito ruim. Então, esse é um prejuízo direto. E tem um prejuízo indireto também, que é o prejuízo de você ser sancionado realmente, você ser punido pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, com multas, com sanções, com limitações que podem inviabilizar a operação da sua empresa, tá? Se você precisa saber um pouco mais sobre adequação LGPD, eu recomendo que você confira os outros vídeos que a gente tem aqui no nosso YouTube. Temos vários vídeos aqui, a gente vai deixar no final aqui 2 vídeos para você conferir sobre essa parte de adequação LGPD. E também na descrição você pode encontrar o nosso site, pode solicitar uma reunião com o nosso time para entender um pouco melhor como é que funciona o processo de adequação, como é que a gente pode ajudar a sua empresa a se adequar à LGPD para mitigar, para diminuir as chances disso aqui acontecer e, caso aconteça, que vocês estejam prontos para lidar com isso. Muito obrigado pela sua audiência, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, é muito importante que você curta este vídeo para que ele possa alcançar mais gente, isso para nós é importante e é importante também para as pessoas que vão ter acesso a este conteúdo, então conto muito com a sua colaboração e nós nos vemos no nosso próximo vídeo.